dia, é verdade. Irmãos, a irmã Paula louvando esse hino, aleluia, a igreja pode se assentar, amém? Irmãos, a irmã Paula louvando esse hino, eu estava vindo ali no ônibus e ouvindo esse hino da árvore cortada. Irmãos, eu choro quando eu ouço esse hino, sabe por quê? Porque em julho, irmãos, do ano passado eu também peguei Covid. Irmãos, eu confesso que eu falei, Deus, se eu pegar uma doença dessa, eu vou. Porque eu tenho diabetes, tenho pressão alta, um monte de coisa, irmãos. E eu falei, meu Deus, né? Eles falam que a gente é grupo de risco. E eu tinha medo, irmãos. Quem não tem medo? Aleluia. Quem não tem medo, eu duvido, irmãos, uma pessoa falar para você, eu não tenho um pingo de medo. Tem sim, irmãos. Tem, sabe por quê? Porque os profetas de Deus teve medo. Elias teve medo, ele teve tanto medo que ele se escondeu numa caverna do quê? De uma mulher. Mas a mulher era poderosa na terra, né, irmãos? Ela podia matar. Então, irmãos, os profetas teve medo e nós tememos também. E uma certa noite, irmãos, eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama, parece que a minha cabeça estava desse tamanho. E eu virava para lá e virava para cá. Falei, Deus, misericórdia, Pai, mas o Senhor foi me levar. Sério, irmãos, eu pensei que eu ia naquela noite. De tão mal que eu fiquei, de todas as noites. Mas aquela foi a pior, irmãos. Era 3 horas da manhã, eu estava orando ao Senhor. E eu ouvi, irmãos, esse louvor da árvore cortada. Mas eu ouvi tanto esse louvor, irmãos, que eu aprendi de cor salteado. Aleluia, mas o Senhor falava, irmãos, aleluia. Ele fala neste louvor, aleluia, que Ele vai, irmãos, curar, aleluia. Glória Ele a vai Deus. livrar. Irmãos, eu creio, aleluia, que o Senhor, irmãos, foi o próprio Deus, irmãos, aleluia, que me curou, né, irmãos, porque senão eu não estava aqui, aleluia, para estar contando isso para vocês hoje. Porque quantas pessoas, é verdade, irmãos, hoje uma pessoa ainda pediu oração para a mãe de uma amiga dela, irmãos, que já está com o pulmão mais de 70%. Então, irmãos, é só a mão do Senhor, irmãos. Não tem outro Verdade, jeito. Pai, aleluia. Não tem outra explicação. Glória é a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vê aí, né, nosso cantor Lázaro, né, na sexta-feira. Um homem forte, novo. Você olha, né, meu Deus, você acha que são os velhinhos que vai, né? Não, irmãos, não tem idade. Aleluia, mas Deus, irmãos, Ele é conosco, amém? E a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá na nossa vida? Aleluia. Aleluia, ninguém pode impedir, irmãos, o trabalhar do Senhor na nossa vida. Por isso estamos aqui nessa tarde, amém? E o Senhor, irmãos, me deu essa palavra ontem. Eu falei, Deus, palavra das 10 virgens, aleluia. O Senhor veio nessa tarde, irmãs, aleluia, glória a Deus, a nos ensinar. Aleluia, a Bíblia fala, né, irmãos, dessas 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 loucas, aleluia. Irmãos, se você for meditar hoje, irmãos, quantas pessoas loucas tem aí? Quantas pessoas, irmãos, nessa pandemia, em meio, você está vendo que Jesus está cada dia mais perto, irmãos, e a pessoa, ó, tchau. A pessoa não quer mais Jesus, irmãos. Quantos, irmãos? Eu estou sabendo de vários, irmãos. Pessoas que pregavam, irmãos, a palavra do Senhor que Deus usava aqui no altar e hoje está desviado. Irmãos, não estão olhando mais, os ouvidos espirituais dá a impressão que fechou, irmã Maria. Aleluia, não estão conseguindo, irmãos, ver que é o Senhor alertando a tua igreja. Porque o Senhor diz assim na tua palavra, aleluia, que aqueles dias Ele ia abreviar, porque senão não ia salvar ninguém. Pai. Aleluia, glória a Deus. E quem quer mais, irmãos? Quer mais do que isso que está acontecendo nesse mundo? Quando começou essa doença em março do ano passado, a gente pensou que era 2, 3 meses, ninguém quer máscara, tem gente que ainda não consegue usar máscara, irmão, sai fora, sem. O João mesmo é ruim, está lá na esquina, ele lembra que tem que pegar a bendita da máscara, ele volta. E já fez 1 ano, irmãos. Parece que foi ontem, mas já fez 1 ano que nós estamos nesse processo. E muitos irmãos largando a Cristo. Mas o Senhor disse que havia, irmãos, 5 loucas e 5 prudentes. E a Bíblia diz, irmãos, que todas elas tinham cântaro, né? Todas elas tinham azeite nas suas vasilhas, suas lamparinas. E a Bíblia diz, irmãos, só que tinha 5, aleluia, que além dela estar com o cântaro cheio, né, irmãos, ou com a vasilha cheia, podemos dizer que essa taça? Aleluia, mas ela tinha uma reserva, irmãos. Para que serve a reserva, irmãos? Meu Deus! Se eu beber toda essa água aqui, aleluia, para os irmãos entenderem, eu tenho mais aqui, amém? Oh, glória! Então, irmãos, eu não vou passar sede, vai acabar essa, mas eu tenho mais um pouquinho aqui. E a Bíblia diz que 5 não, elas só estavam com aquele pouquinho. A lamparina dela, irmãos, estava aguentando. Mas a hora que terminasse, o que ia acontecer? A lamparina ia se apagar. Então, irmãos, a Bíblia diz que a hora que ela começaram a chegar à noite, elas olharam e falaram, nossa lamparina não vai aguentar. Dá um pouquinho da nossa. A Bíblia diz que ela foi pedir para as sensatas, né? Deus. Ou para, digamos assim, para as inteligentes, podemos usar essa expressão. Mas elas, irmãos, como eram sábias, o que elas disseram? Talvez se fosse eu falava, tá bom, toma um pouquinho do meu aqui. Mas não foi assim não, irmãos. Ela falou assim, não, para que não falte a mim e a vós também, vai as que vende e compra. Aleluia. Aleluia, glória
glória a Deus. Irmãos, aí é o momento da vigilância. Verdade. Aleluia. Aqui, irmãos, que nós podemos ver, aleluia. Quem vigia, irmãos, tem vitória. Quem não vigia, vacila. Oh, glória a Deus. Cai, irmãos, Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que elas tá bom, já que vocês não quiserem me arrumar, eu penso assim, irmãos, vamos atrás de quem vende. E a Bíblia diz que elas saíram, as 5 tolas, né, irmãos? As 5 insensatas, fala várias palavras sobre as noivas. E a Bíblia diz, irmãos, que as 5 ficaram ali fazendo o que, irmãos? Vigiando. Aleluia, aguardando o noivo chegar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, onde nós lemos, e eis que a meia-noite, aleluia, ouviu-se um brado. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro, aleluia. E a Bíblia diz que aquelas 5, né, irmãos, aleluia, sábias foram até o noivo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando as tolas voltaram, aleluia, ué, mas cadê as noivas que estavam aqui? Com essas lamparinas cheias, Deus, aleluia. Aleluia. Foi tarde, aleluia, já tinham partido, irmãos, com o noivo. Aleluia, aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, ainda mais, aleluia, que elas vão até ele e diz, abre-nos a porta, Senhor. Tem um louvor muito lindo, aleluia, que fala, né, abre-nos a porta, Senhor. Mas o Senhor foi, irmãos, aleluia, bem claro ao dizer, eu não vos conheço. Meu Deus. Aleluia. E a Bíblia ainda manda mais, vigiai, porque não sabeis, aleluia, nem a hora, né, irmãos, que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, e não está diferente na nossa vida de hoje, aleluia. Quantos não vigiam mais? Aleluia. Quantos irmãos que não querem mais nada com Deus, né? Quantos não querem mais fazer a obra do Senhor, irmãos? Aleluia. Alguém chama para orar? Vou nada, está com medo, né, irmãos? Como eu disse, quem não tem medo, né, irmãos? Mas nós temos que fazer o pedido do Senhor, irmãos, para a glória de Deus. Aleluia. E é difícil, irmão. Só quem passa por uma enfermidade dessa, irmão. Meu só Deus, fica é mal verdade, mesmo. pai. Meu esposo também ficou muito preocupado. Ele falou, meu Deus, eu acho que eu vou perder a mulher. Porque eu fiquei mal, irmãos. Eu fiquei 15 dias que não era Luzia, não. Eu não sei, eu emagreci 5 quilos. Foi a única coisa boa, né? Eu emagreci 5 quilos. Eu falo assim brincando, irmãos. Mas é mil vezes a gente está com saúde, né? Verdade, A pai. minha sobrinha, a filha da Marinete, até brincou, porque ela também acha que pegou. Ela acha, não tem certeza porque não fez o teste. Mas ela brincou comigo, tia, como assim? Você perde 5 quilos, eu não perdi nada. Olha, eu falei, misericórdia, menina, agradece a Deus, né? Mas, irmãos, Deus, Ele é tão lindo. E muitos, né, irmãos, pedem oração, talvez quer um culto, né, irmãos, no lar. Mas a pessoa está com medo. Mas e as almas, irmão? Como fica? Meu Deus. Como fica as almas, irmãos? Eu estava contando, né, para a nossa irmã Paula, que teve um culto ali, irmãos, era para ter um culto, de repente não deu para fazer o culto. Aleluia. Aí sabe quando você olha assim, meu Deus, cadê os irmãos? Pai. Veio, e as almas ali esperando, irmãos, sedentas, pessoas sedentas de Cristo. Pessoas que ainda não, né, não tiveram encontro com Meu Deus. Deus, é, pai. Aí o que você faz, irmã Maria? Ah, os irmãos não veio, tchau para vocês? Não. Deus falava, né, irmãos, que a gente não pode ser covarde, né? O irmão não veio, mas a gente tem boca também. Oh, A gente aleluia. sabe orar, aleluia. Quem sabe orar aqui? Deixa eu ver. A gente sabe buscar o Senhor, a gente sabe ler a palavra dele, aleluia. E eu falei, Deus, é nós mesmos, né? Aí chamei minha irmã, falei, vamos fazer a obra do Senhor, porque a obra é dele. E o Senhor, irmãos, eu creio que quem foi ali, né, irmãos, não voltou com a mão vazia para o lar. Teve pessoa que veio de longe, irmão, longe que eu falo assim, de outro bairro, lá embaixo, para participar do culto. A gente não podia deixar a pessoa sair, né, irmão, sem ser. É verdade, Receber pai. uma palavra do Senhor, sem receber uma oração, sair embora feliz e o nome do Senhor foi glorificado. Mas quantos mais, né, irmãos? Quantos não querem mais isso? Aleluia. Quantos, né, irmãos, a pessoa chama para orar, irmãos? Eu sei, irmãos, eu sei de pessoas que chegou em mim e falou, irmã, eu liguei pro irmão lá, ó, estava precisando de oração, ele falou que não ia não. Eu falei, Jesus, presbítero, viu, irmãos? Não é um pequenininho igual eu e você, não. Né? Tem missionários do Senhor, mas eu me considero bem pequenino, irmãos, mas glória a Deus. Se a pessoa pedir, irmãos, eu vou na fé. Fala amém, né? Quem vai a Deus, não sou Oh, eu que faço. aleluia. Aleluia, nós não fazemos nada, irmãos. A Bíblia diz que pelo homem nós não fazemos nada, mas é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Amém? Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor diz, né, irmãos, aleluia, para que nós possamos vigiar. Aleluia, para que nós possamos, né, irmãos, estar em oração. Tem muitos que oram, irmãos, fica uma hora de joelho, que o joelho chega a ser esfolado, mas não vigia, irmãos. Ele sai ali fora, pronto, já perdeu tudo. A Bíblia diz que nós temos que orar sim, orar sem cessar, mas temos que vigiar. Vigiar, irmãos, mais que orar. Aleluia, porque Deus, irmãos, é essa hora que Ele vê, né? Aleluia, quem é realmente servo do Senhor, quem está vigiando.
Quantas vezes, irmãos, vem luta, vem prova, vem afronta contra a nossa vida, aleluia. Eu já fui afrontado, irmãos, da pessoa me ligar e falar assim: eu estou te vendo, estou vendo você jogar água. Eu falei: meu Deus, essa mulher está vendo Satanás, não é possível, Senhor. Lá no prédio, irmãos, uma perseguição, a perturbada, ela 2 vezes falando que eu estava jogando água e estava caindo na janela dela, nem com água estava mexendo. Falei: Deus, e eu vi isso, irmãos. Eu falei: meu pai, o que eu faço, né? Você é uma pessoa explosiva, né, irmãos? Estourada, tem um monte de crente estourado, né, Mãe Maria? Já mandava, né, irmãos, lá para aquele lugar. Mas eu falei assim: ó, senhora, eu não estou mexendo com água. Aí eu pensei, falei: ah, já sei, Satanás, é assim, né, para me irritar, para tirar minha paz, né, irmãos? Então, é nessa hora que nós temos que vigiar. É verdade. Na hora, irmãos, que alguém chega em você e fala: irmão, você fez isso, isso, isso. Porque tá, o irmão está nem sabendo, nem lá ele passou. Ele vai sair na pancada? Não, irmãos. Ele tem que ir para o joelho. Aleluia. Porque até aqui, irmãos, eu não vi um justo perder. Até aqui, irmãos, eu não vi um justo, irmãos, que fosse, aleluia, acusado perder, irmãos. Aleluia, porque o nosso Deus nos justifica. Glória a Deus. Aleluia. Por mais, né, irmãos, que o inimigo tenta, aleluia, ele tenta mesmo. Ele tenta de todos os lados. Verdade, Pai. Mas o Senhor é conosco. Por isso ele diz, igreja, nessa tarde: vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que nós possamos estar nessa vigilância, irmãos, aleluia. Deixar, irmãos, é difícil, deixar o mundo é tão difícil, né? Nossa, tem tanta coisa aí que atrai o crente hoje em dia, né, irmãos? Tanta coisa, tem pessoas que falam: ah, não tenho rádio, não tenho TV, mas tem um celular, não tira da mão, não adianta nada. É pior ainda, irmãos, bicho, é pior. Eu não tenho TV, mas não tem porque, não por nada, irmãos, mas porque não tem mesmo, né? Mas tem pessoas que batem no peito: eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não tem um justo sequer. O Senhor olhou de cima a baixo, ele fala na palavra de Jó que ele não viu um justo sequer. Nenhum, irmãos, nenhum. Sabe o que é nenhum? Olha quanta gente tem nesse mundo. E o Senhor fala que ele olhou de cima a baixo, ele não viu um justo sequer. Por isso Jesus teve que descer aqui e morrer por nós. É, Pai. Aleluia, para nos dar salvação, né, irmãos? Por isso estamos aqui hoje. Aleluia. Mas eu creio, irmãos, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, que tudo aquilo, irmãos, que nós temos lançado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor vai estar fazendo, amém? Quem crê assim? Quem crê, aleluia? Quem crê que o Senhor guarda os nossos? Glória Irmãos, a Deus. aleluia, semana passada eu fiquei tão feliz com Deus. Não que a gente não esteja, mas quando o Senhor faz algo assim, né? A gente fica tão feliz. A minha filha está trabalhando, irmãos, num restaurante, numa esfirraria, na verdade. E de repente ficou gripada lá, com tosse, não sei se era Covid, irmãos, se não era, porque ela não foi no médico ver. Mas eu creio que não foi, porque ela ficou só um dia, 2 ruim e já está bem, graças a Deus. Isso já faz dias, tá? Não precisam ficar com medo da irmã Luzia, não, misericórdia. Se eu tivesse, né, nem aqui eu estaria. Mas o meu filho Marcelo continua indo, ele está lá também. Irmãos, ele estava trabalhando do ladinho da moça que estava com Covid. Para a glória de Deus, ele não pegou. Aleluia. Então, irmãos, eu creio que o Senhor, ele é o nosso escudo, amém? Aleluia, ele guardou, irmãos, o meu filho ali, eles fizeram o teste. Começou todo mundo a pegar a doença, né? Até o patrão pegou, a mãe do patrão. E eles falaram: vamos fazer o teste nos que estão aqui, nos demais. Só ficou 4, meu marido. Aí ficou meu filho, mais um e mais 2 que não estavam. O resto estava todo com Covid e nem sabíamos. Estavam indo trabalhar. Mas o Senhor guardou meu filho. Aleluia. Né? Nós temos guardado, irmãos. O Senhor tem guardado os nossos. Por isso não é motivo de nós estar alegre. Aleluia. Irmãos, eu creio, aleluia, que se o Senhor não guardasse, o Senhor diz na tua palavra que se Ele não guardar a casa em vão, né, irmãos, aquele que está lá cuidando, vigiando é em vão, irmãos. Porque se o Senhor não guardar, já era. E eu creio, irmãos, se o Senhor não guardasse os meus filhos, eu falo, não tinha nenhum mais, irmãos, porque o inimigo, ele é sujo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para que nós tenhamos vida, amém? E vida com abundância. Aleluia. Eu creio, somente creio, aleluia. Tudo está no comando de Deus, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que não caiu sequer uma folha da árvore. Você já meditou nisso? Você já viu, aleluia, quando as folhas caem da árvore? Cai 1, 2, 3, você não consegue nem contar. Mas você já reparou nisso? E a Bíblia diz que não cai uma, se não for da vontade dele, aleluia. Esse Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus, ele é demais, amém? Então é motivo de nós estar felizes e agradecer ao Senhor, aleluia. E eu falo, irmãos, aleluia, que o Senhor pôs, né, na minha boca: vigiar a igreja, aleluia. Oh, Deus, porque não aleluia. sabemos a hora e nem o dia que o Mestre Senhor Jesus virá, amém? Aleluia, que nós possamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, aleluia, para que nós possamos ver, irmãos, aleluia, o que está acontecendo no mundo. Verdade. Ah, mas assim, eu quero ver o quê? Que estão morrendo, 500 lá, 100 aqui, 200 ali, não. Aleluia, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, amém?
aleluia, certo dia a pastora postou algo que eu achei tão interessante, até a irmã Paula quis para postar, né, irmã Paula? Falava assim que o Senhor, Ele está recolhendo, está acontecendo um arrebatamento individual. O que é individual? Eu, ele, ela lá. E se você for meditar, é verdade, irmãos. Quantos servos de Deus já desceu à sepultura? Essa semana a irmã estava falando de um tal de pastor Marcelo, eu não conheci, mas disse que era uma bênção, irmãos, sair do monte orando. Então, irmãos, foi permissão de Deus. O Verdade, Senhor Pai. quis. Então, irmãos, é verdade. Ela falou que está acontecendo um arrebatamento, irmão, individual. Hoje o Senhor tira um aqui, amanhã outro lá, e a igreja não está vendo, irmãos, infelizmente, porque o povo está esperando Jesus descer das nuvens. Mas se você for meditar, irmãos, nessa palavra é real, é verdade. O Senhor está tirando, irmãos, devagarinho o povo da terra, aleluia. Eu creio, irmãos, que o Senhor olha assim e fala: meu Deus, esse filho meu não vai aguentar. Porque, como a irmã disse, tem pessoa que fala assim: ai, mas vai melhorar. Tem pessoa que olha para você e fala: ai, não vejo a hora disso passar. Pode passar isso, mas pode vir outro pior. Porque a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno. Verdade. E não tem, irmão, não tem. A pessoa que é crente, que lê a Bíblia, que serve a Deus, ele sabe que melhor, irmão, só no céu. Aleluia, que na terra não tem mais melhor. Mas nós temos que crer somente no Deus, amém? E descansar o nosso coração, a nossa alma nele. Aleluia. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Marinete, amém? Eu creio que ela já preparou um louvor ali para o